pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, convidando você para mais essa aula. Fique conosco de certo que vai ser bênção para a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar. Se esse vídeo está sendo bênção para a sua vida, então interaja conosco aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreva. Também queremos agradecer a todos os nossos inscritos do nosso canal, aqueles que têm curtido, aqueles que têm compartilhado, aqueles que têm comentado, que têm feito com que esse canal possa crescer mais e mais para a honra e a glória do Senhor. E também nós já queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, entre eles Marca da Paz. Camisa boa, camisa de crente, procure Marca da Paz. Pinheiros Tecnologia, onde você encontra suprimentos de informática, seus equipamentos para o seu celular e etc. Passe na Pinheiros Tecnologia. E também ao Chiquinho Sorvete, um dos melhores sorvetes que tem aqui na nossa região, próximo ao Complexo do 8. Avalanche Lanche, onde você encontra um lanche de preço acessível, de qualidade, fica ali na praça do Carnaúba, Linguí. E para terminar, Lírios Recepções. Lírios Recepções também tem apoiado esse projeto. EBD Núcleo tem feito com que esse canal também possa continuar crescendo para a glória do Senhor. Bom pessoal, nós estamos chegando na lição de número 6. A partir da lição 6, nós vamos iniciar uma sequência de 4 lições cuja temática é sobre sexo. Olhando para isso, nós entendemos que é bom trazer alguém que tenha mais autoridade para falar, né, Rafael? Então nós vamos estar, a partir desta lição, convidando o nosso irmão Enomi Santos. Quem conhece ele sabe que é uma referência do ensino no campo, então ele vai estar nos apoiando nesse projeto e as próximas lições ele que vai estar tomando a frente. Exatamente, para deixar claro, o irmão Enomi estará gravando e ministrando a lição 6, que é essa lição, a lição 7, a lição 8 e a lição 9, que trata exatamente sobre o sexo. Só para lembrar também, além de estar conosco no vídeo, ele vai estar conosco também lá no núcleo na Congregação Monte Carmelo. Então, você que gosta de ouvir o irmão Enomi ensinar, não deixe de ver esse vídeo, de deixar o seu like e também estar conosco lá no nosso núcleo de ensino na Congregação Monte Carmelo, todos os sábados às 16 horas. Por isso, curta e compartilhe. A paz do Senhor, amados irmãos, eu quero primeiramente agradecer esta oportunidade de poder estar aqui colaborando nesse canal tão importante, EBD Núcleo, né? E quero parabenizar os irmãos pela iniciativa e também a todos que estão inscritos, a todos que estão de alguma forma interagindo. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a lição Cobiça e Orgulho, sobre o tema Cobiça e Orgulho. E desta feita nós estamos estudando a lição de número 6, que trata sobre sexo, uma dádiva divina, que é o título da lição. O texto do dia diz assim: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. A síntese diz o seguinte: Deus criou o sexo para proporcionar satisfação e senso de realização em um casamento sem mácula. O texto bíblico básico da lição está em Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 25, quando Deus trata aqui da criação da mulher, né? Amados, a primeira coisa que eu gostaria de falar desse tema, e na nossa interação o comentarista deixa bem claro isso, é que falar de sexo sempre traz essa outra palavra chamada tabu, né? Então falar de sexo é falar de tabu. Mas é interessante que a gente entenda que, apesar de às vezes não querer falar sobre o assunto, sobre o tema, tratar como tabu, mas se pensa sobre sexo ou se pratica, né? Então não adianta tratar a coisa como tabu, o importante é falar sobre, tá? Até porque existe pesquisas, e aí eu gostaria de mencionar aqui algumas pesquisas feitas dentro da igreja, né, com jovens cristãos, onde aponta que cerca de 26% dos jovens cristãos têm vida sexual ativa. Isso nós estamos falando sem a questão do casamento, né? Jovens que têm o namoro, mas no namoro tem vida sexual ativa. E de fato isso é um problema, né? Então, na pesquisa também mostra que mesmo às vezes o jovem não praticando sexo propriamente dito,
vamos falar mais claro, com penetração, mas ele às vezes pratica carícias e outras formas de sexo que também a Bíblia condena, né, que não está correto. Então, irmãos, precisamos falar sobre isso, o assunto é importante, não pode ser tratado como tabu, tá? Aliás, falando em tabu, eu quero trazer aqui para o nosso debate a opinião de um famoso filósofo, né, o Michel Foucault, onde ele diz nos seus escritos sobre sexualidade que a postura cristã sempre foi de repressão em relação à sexualidade. Novamente, essa história do tabu. Talvez o tabu venha até disso, né? Dessa ideia que o cristianismo reprimia a questão da sexualidade, e a gente pode dizer que até certo ponto isso é verdade. Mas aí o que é que o Michel Foucault ele acaba concluindo? Que a repressão, na verdade, não ajudava em nada, mas pelo contrário, aguçava a libido ou o desejo sexual. Aí o que é que acontece? Baseado nisso, ele vai então dizer que não é para reprimir, mas sim para liberar, tá? Então ele já era a favor de um liberalismo, digamos assim, sexual, ou seja, todas as formas de amor, que aliás é um tema e uma frase que a gente vê muito se falar nesses dias, né? Toda forma de amor. Se você parar para pensar, aquelas coisas que a gente tem como distorções na área sexual vieram desse tipo de pensamento. Por que eu digo distorção? Porque a pedofilia não pode ser tido como uma coisa normal, mas para eles, para essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, é normal. E por que é normal? Porque se existe consenso na relação, não tem problema. Se a criança gosta do adulto e o adulto gosta da criança, se eles têm uma relação amorosa, então não tem problema nenhum. Pode ser, pode acontecer. E a gente até acha estranho porque esse mesmo tipo de comportamento também acontece para outras coisas, até mesmo a questão do sexo animal, né? Então eles aplicam esse mesmo princípio. Continuando ainda sobre essa questão da sexualidade, aliás, irmãos, seria bom a gente fazer uma separação entre a questão do sexo, propriamente dito, e a sexualidade, tá? Então, o sexo, biologicamente falando, ele é definido pelos gametas que fazem a reprodução, né? Gameta responsável pela reprodução, os gametas masculino e feminino, espermatozoide e óvulo, tá? Então, esse ponto é interessante porque, como diz os especialistas, fala de uma reprodução dioica, né? O que é isso? Que requer macho e fêmea, tá? Então, esse é o sexo biologicamente falando. Mas a gente pode também colocar aqui a questão da sexualidade, que também está relacionado com comportamentos, com ações, com práticas, sendo que esses comportamentos, ações e práticas estão sempre buscando essas 3 ou 4 coisas propriamente ditas, que é a questão da satisfação, do prazer, do apetite e também da procriação, tá bom? Temos aqui o texto bíblico que eu gostaria de falar com os irmãos, porque o texto bíblico ele também está dentro dos tópicos da lição. Primeiro tópico da lição está falando do sexo e a criação do ser humano, e o segundo tópico fala do sexo, uma dádiva divina para ser desfrutada no casamento. Esse texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 21 a 25, ele é interessante. Eu queria pontuar algumas coisas aqui para você ver como ele é interessante, né? Porque está dentro desse primeiro tópico, que está falando do sexo e a criação do ser humano, né? Esse tópico ele é interessante porque ele mostra que Deus fez tudo dentro de um propósito. E é interessante que ele fez tudo também dentro de uma sequência, né? Quando ele coloca aqui, o comentarista, que o homem é a coroa da criação, a obra-prima da criação, ele foi feito por último,
mas ele foi feito por último porque Deus antes tinha criado um ambiente para que o homem pudesse estar nele. Apesar de Deus ter feito tudo isso perfeito, ter criado o ambiente, ter criado os animais, eles eram impares, mas só que aqui o homem estava só. Então havia uma solidão. Não sabemos quanto tempo essa solidão durou, mas o certo é que Deus resolve, digamos assim, dar uma parceira para Adão, tirando ele desta solidão. Esse ponto aqui é um ponto importantíssimo. E aí no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 25, o versículo 21 diz que Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Alguns estudiosos dizem que aqui teria sido a primeira anestesia, porque Deus faz com que Adão durma. Fazendo com que Adão dormisse, Deus então faz, digamos também, a primeira operação, porque ele abre a carne dele e tira a costela, para que dessa costela pudesse fazer a sua companheira, a Eva. E é interessante que o texto dá esse respaldo, porque ele diz que ele cerra a carne, ou seja, ele fecha a carne, né? Ele cicatriza, ele faz a costura, digamos assim, da carne. E dessa costela ele faz a Eva. E aí, desse processo que Deus faz, a gente pode dizer também, porque tem um texto aqui que diz, no versículo 22, que Deus, depois de formar a mulher, ele leva a mulher até Adão, né? E trouxe o Senhor a Adão, a mulher. Ou seja, podemos dizer que aqui foi o primeiro casamento. Então, muito interessante esse texto. Uma pergunta que deve ser, eu acredito que deve ser questionada: por que Deus fez a mulher dessa forma? Por que ele não fez como fez Adão? Por que ele não fez como foi daquela forma, fazer do barro e depois soprar? Eu acredito que isso tem também, amados, um propósito, justamente para que Adão pudesse dizer isso que ele diz no versículo 23. Então disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Certamente, se Deus tivesse feito da mesma forma que fez Adão, ele não poderia dizer: esta é carne da minha carne. Mas aí, agora ele tinha esse respaldo para dizer. Então, algumas pontuações sobre o casamento aqui nesse texto, para a gente entender. E eu estou falando de tudo que está dentro da lição, tá bom, irmãos? Primeira coisa que a gente deve entender aqui, que o casamento, ele é heterossexual, ou seja, entre macho e fêmea. Nós falamos há pouco aqui, né, que a reprodução é dioica, ou seja, precisa que haja macho e fêmea. Não pode ser feito de uma outra forma, a não ser que se haja ou que se faça remendos para se chegar a esse fim, tá? Mas biblicamente, biologicamente, foi assim que Deus fez, entre macho e fêmea. É claro que hoje nós estamos vivendo, digamos, uma revolução na sociedade, e como nós falamos aqui, né, eu até esqueci de mencionar para os irmãos anteriormente, que a ideia desse filósofo Foucault é dizer que não existe uma sexualidade, mas sexualidades, várias. Então, é aquilo que eles chamam hoje de várias formas de amor. E eles querem ir até, digamos assim, as últimas instâncias disso, né? Na questão mesmo da reprodução. Por isso que você vê, por exemplo, casais homossexuais tentando fazer de tudo para procriar, né? Mas não está dentro dos padrões bíblicos. Um outro ponto em relação ao casamento nesse texto é que ele é monogâmico, ou seja, Deus fez um homem para uma mulher, né? Não fez diferente. Eu sei que talvez alguém vá questionar por que havia a poligamia no tempo dos judeus, né? É bom que a gente entenda que aquilo ali foi tolerado por Deus, não foi um mandamento divino, tá? Foi tolerado, tanto que no Novo Testamento nós já temos a recomendação para os obreiros dizendo que ele tem que ser marido de uma só mulher, tá bom? Terceiro ponto é que o casamento é independente, tá? Então, jovem, você precisa entender isso.
se você vai casar, precisa entender que é como diz a Bíblia: portanto deixará o homem pai e mãe. Esse deixar aqui, também você não pode ir para o outro lado, no sentido de abandonar, porque tem filhos que quando casam eles abandonam, né? Não é esse o sentido, tá? Mas é no sentido de se tornar independente. Se você vai casar, então você precisa ter isso claro na sua mente, você precisa de uma casa, você precisa de constituir um lar. Então, está falando de independência, tá? O quarto ponto em relação ao casamento, dentro desse texto, é que ele tem no sexo a sua maior expressão. Ou seja, quando a Bíblia diz aqui: portanto deixará o homem pai e mãe, apegar-se-á, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gente, essa uma só carne está falando de uma união, não apenas uma união emocional, mas está falando também de uma união física, tá? Por isso que eu gostaria até de mostrar para vocês aqui uma imagem que exemplifica bem isso. Você tem a ideia aqui, por exemplo, de um coração, mas o foco não é isso. O foco é essa questão aqui da fechadura e a questão aqui da chave, tá? Você deve ter entendido já a analogia, né? Porque nós estamos falando aqui nessa ilustração, né, da chave como sendo o órgão sexual masculino e a fechadura o órgão sexual feminino, tá? Então você vê que ele tem um encaixe. Quando a Bíblia diz que os dois devem ser uma só carne, está falando realmente da união sexual, né? Porque, veja, foi feita uma chave, né, para uma fechadura. Então, há um encaixe perfeito. Podemos dizer assim, sem ser redundante, há um casamento perfeito em relação a isso. Porque Deus fez desta forma, valorizando a questão sexual, valorizando a questão do sexo, tá? E aí, eu queria também dizer para vocês que a própria relação sexual, quando a lição diz aqui que é uma dádiva divina, é importante a gente entender os benefícios, gente, porque realmente existem benefícios. Eu trouxe alguns, anotei alguns aqui para vocês pensarem nisso. Por exemplo, numa relação sexual, você tem aí pelo menos 3 hormônios que estão em evidência, né? A endorfina, que é um analgésico responsável pelo bem-estar, serotonina, responsável também pelo ânimo, pela alegria, ocitocina, responsável pelo humor, e também aquela relação de apego, né? De estar apegado à pessoa, tá? Numa relação sexual, a gente pode anotar, por exemplo, melhora o sistema imunológico, diminui o estresse, queima caloria, melhora a pele, tem uma melhora na autoestima, justamente por causa dessa questão dos hormônios que nós falamos para vocês, especialmente serotonina, que é o hormônio do humor, protege o sistema cardiovascular, tá? Então, tem muitas vantagens na questão sexual. Agora, na questão do sexo, agora é importante entender que ele precisa ser feito dentro dos parâmetros que estão listados na Bíblia, que é o que ele fala aqui no tópico 2 sobre a questão do sexo sem culpa, né? Então, o sexo sem culpa qual é? É o sexo, como diz a palavra de Deus, sem mácula, sem mancha, porque você não vai recorrer a outros artifícios como estão fazendo por aí, e as outras lições vão tratar sobre isso, né? Sobre essas distorções que existem na área sexual, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, nós temos notícias, por exemplo, de religiões em que o Deus principal, os deuses principais daquele tipo de culto é justamente o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino, tá? Então, nas próximas lições serão tratadas sobre esses assuntos. Eu espero que vocês continuem acompanhando no canal. Eu procurei resumir aqui o que eu pude, mas eu quero desde já reforçar o convite que os nossos irmãos fizeram para vocês estarem no núcleo, porque no núcleo a gente pode expandir melhor esses assuntos e também responder a perguntas
que possivelmente vocês tenham para fazer, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.